Fala primata, seja muito bem-vindo ao Cientificamente. Você deve estar talvez estranhando um pouco a forma como eu estou apresentado hoje, mas hoje eu tirei o dia para resolver umas questões mais online, que eu não tive atendimentos hoje, eu não marquei nada hoje, justamente para resolver questões de e-mail, responder dúvidas, enfim, eu tenho uma série de coisinhas para fazer, resolvi fazer isso hoje. E acabou me dando o ímpeto, me surgindo o ímpeto de gravar esse vídeo sobre um tema bastante delicado, um tema bastante até controverso, se a gente for parar para pensar, que é um tema que vem me incomodando pessoalmente já há alguns anos. Tá? Para ser preciso, desde muito antes da época da prisão do João de Deus, eu já tinha vontade de falar um pouco sobre esse tema, mas eu sempre ficava dando desculpa, não vou fazer, depois eu penso, depois eu vejo isso, mas veio o caso do João de Deus, deu vontade de comentar, acabei não tendo tempo para fazer, para produzir isso, mas recentemente eu acabei assistindo por sugestão de um colega, assistindo uma entrevista. Confesso que não assisti tudo, porque era uma entrevista muito longa e no meio da entrevista já começou a me dar uma certa agonia de parar de ver aquilo, mas de um canal que eu pessoalmente acompanho há muito tempo, que é o Flow Podcast. E o Flow é um canal super legal, assim, imagino que todos vocês conheçam. Se não conhecem, eu recomendo procurar. FLOW Podcast, PODCAST, que tem uma série de entrevistas que não são entrevistas. Então, eles levam as pessoas lá, pessoas que têm seus ofícios, têm, enfim, suas atividades, e o que eu gosto mais de ver lá é que eles não falam exatamente da atividade. Eles perguntam mais sobre a vida pessoal da pessoa, né? Sobre a vida mais íntima, o que levou ela a fazer o que ela faz. Enfim, questões relacionadas a isso, e que em muitos pontos eu acho isso muito mais legal do que ver uma baita entrevista super elaborada. Enfim, eu acho bem uma abordagem diferente e mais interessante de ver. Enfim, o fato é que foi recentemente, não é tão recente assim, mas para mim foi recente porque eu vi agora por sugestão, né, desse colega, a entrevista de um canal, do responsável por um canal chamado Spooky Houses. Veja, se você conhece esse canal, eu não conhecia, eu fiquei conhecendo pela entrevista. Depois acabei para poder falar um pouco para vocês, eu acabei procurando uma coisa ou outra dele, vi trechos de uns vídeos ali, tem uns 2, 3 vídeos que eu vi inteiros. Para a gente poder comentar um pouco, eu quero tecer alguns comentários sobre o tema mediunidade. Primeiro de tudo, se você perguntar, como perguntaram já para esse homem, né, que é o responsável ali pelo tal do Spooky Houses, eu vou chamar ele de Spooky Houses porque eu não me recordo o nome dele. Mas se perguntar para ele, o que ele faz não é mediunidade, pelo menos é o que eu entendi em um dos vídeos de regra do canal lá. Inclusive essa questão de regras do canal participa de uma construção que nós já vamos falar mais adiante. Ele diz que ele é vidente, que mediunidade do médium você vê num centro espírita, enfim. Ele fala a forma que ele enxerga a coisa, por mim faz menor diferença, se essa não é a forma que ele enxerga, mas o fato é, o que nós vamos falar aqui não é exatamente sobre o aspecto religioso da mediunidade. Porque o aspecto religioso da mediunidade, cada um sabe o que faz. Se você acredita que determinada coisa que você faz, que não tem uma lógica direta, né, lógica física, né, uma lógica natural. Se eu fizer A, esse A pode ser um ritual qualquer. Eu vou curar de uma doença, eu vou ganhar mais dinheiro, as pessoas vão bater na minha porta, eu vou conquistar a pessoa que eu amo, enfim. Se você acredita nisso religiosamente, filosoficamente, são outros 500, não é disso que eu vou falar.
Eu não vou entrar no tema se a mediunidade é certa, errada, não é aqui. Também não vou falar a respeito de se eu não acredito em nada, se eu acredito em alguma coisa, se eu acredito mais ou menos. Não é esse o tema do vídeo. O que eu vou falar para vocês, o que eu quero conversar, bater um papo o mais rápido que eu puder, não quero também tomar muito tempo da vida de vocês, é a abordagem científica da mediunidade. O que é isso? O que é a ciência, sobretudo a ciência do comportamento, a psicologia, enfim, diz em artigos científicos a respeito da mediunidade? Há um tempo atrás eu fui convidado para dar uma palestra para um grupo religioso para falar justamente dessa relação, né, da ciência e da hipnose. Eu disse que seria uma palestra talvez um pouco dura, seriam palavras um pouco duras talvez para algumas pessoas, mas eles quiseram mesmo assim. O foco do grupo é realmente o aprimoramento pessoal. Eu acabei montando essa palestra, eu acabei elaborando essa apresentação e que eu vou fazer um resumo para vocês daquilo que nós falamos. Foi uma palestra de quase 3 horas. Então eu vou resumir o máximo que eu puder. Tomara que não fique tão longo. E para poder contextualizar um pouco do porquê que eu estou falando disso, porque eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta na realidade, trabalho com abordagens psicanalíticas, trabalho com hipnose, sou professor de hipnose, trabalho com hipnose há muitos anos já, e eu dou aula de hipnose, e quem me indicou assistir essa entrevista foi um aluno, na realidade. Eu chamo ele de colega porque ele já se formou há muito tempo, ele já trabalha na área, mas ele foi aluno meu e ele queria muito que eu comentasse sobre isso, ele já sabendo que é um assunto que me interessa, e portanto eu vou estou gravando isso daqui para vocês. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é estabelecer um ponto de partida. Esse ponto de partida é considerar, tá bom, conceituar o fenômeno mediúnico, tá bom? O fenômeno mediúnico, se nós formos buscar tanto na literatura própria de quem tem esse tipo de prática, você vai achar conceitos muito próximos ao seguinte, que o fenômeno mediúnico ele se caracteriza por realizar manifestações ou viabilizar manifestações de uma ponta sobrenatural através do mundo natural. Então você tem o médium, que é o receptor ou o viabilizador da comunicação ou da interação de algo sobrenatural com o mundo natural. Esse algo sobrenatural, por exemplo, um espírito. Então aquele que, inclusive uma coisa interessante, o Spook Houses ele comenta muito que ele não é vidente, que ele não é médium, ele é clarividente e não sei o que, tal. Todas essas são conceituações de médium, inclusive pela própria literatura mediúnica, né, pela própria literatura do pessoal que, enfim, tem essa atividade. E para nós aqui, o nosso ponto de partida é todos os fenômenos que alegam realizar uma comunicação, uma interação entre o natural e o sobrenatural, nós vamos chamar, aqui todos aqueles que alegam fazer isso, nós vamos chamar de médiuns. Então, aqueles que alegam ser capazes de fazer essa comunicação, interação do natural com o sobrenatural, são médiuns para o nosso diálogo fluir melhor. Bom, quando nós pensamos, tá bom, em surgimento do fenômeno mediúnico, vamos chamar assim, o surgimento do fenômeno mediúnico ele talvez remonte ao surgimento da nossa espécie. Porque quando nós pensamos para que o fenômeno mediúnico serve, ele serve para realizar aquilo que a nossa espécie, que o ser humano, mais gosta de fazer, que é perguntar, que é encontrar respostas. Então, quando nós pensamos
no Homo sapiens sapiens, quando nós pensamos na origem da nossa espécie, nós estamos vendo, não eu e você, que sabemos que quando cai um raio do céu, esse raio ele é resultado de um acúmulo, de um encontro ali de cargas negativas, né, cargas elétricas negativas nas nuvens, e que aquilo vem na forma de um plasma, vem na materialidade de um plasma, né, a forma física de um plasma, e aquele relâmpago, aquele raio, carrega muita energia, que é esses elétrons mesmo sendo descarregados. Até se tiver algum físico aqui, se eu falei besteira nesse exemplo, é só me corrigir, mas é mais ou menos nesse caminho mesmo. A questão é que nós sabemos que não precisamos temer um raio, que nós não temos que, quando cai um raio, nós não precisamos recorrer a, por exemplo, um sacrifício humano para acalmar a ira dos deuses, porque nós sabemos que o raio ele é resultado de um fenômeno completamente explicável. Se nesse raio cai e pega numa árvore e pega fogo nessa árvore, caso, né, mantenha-se um fogo, esse fogo ele não é um fogo dos deuses, né? Esse fogo é resultado dessa descarga de energia muito grande em cima daquele material que é inflamável, portanto a árvore pega fogo. E dessa maneira nós não precisamos colher esse fogo, essa chama nascida de um raio, encontrando uma árvore, para agradar os deuses ou coisa parecida. Agora, quando nós pensamos na origem da nossa espécie, esses conhecimentos que para nós são triviais, são simples, são até bobos, eles não existiam. Né? Assim, o fenômeno existia, mas o que não existia era a explicação do fenômeno. E aí qual que era a explicação mais direta que nós construíamos ali? A explicação, ela vinha na forma de deuses, de mitos, de alegorias que construíam toda um cenário que, ao mesmo tempo, causava um temor social em eventualmente quebrar regras que eram estabelecidas pelas pessoas que contavam os mitos, e ao mesmo tempo um alento por saber que aquilo está sob controle. Quem fez aquilo foi o meu Deus. E o meu Deus fez aquilo porque ele se zangou com algo que eu ou alguém que convive comigo fez. Ou porque ele quer me passar uma mensagem, ou porque é simplesmente ele trazendo algum tipo de manifestação para nós para querer dizer alguma coisa. Enfim, nesse início da humanidade, como eu não tinha uma explicação coerente pela ciência, até porque o método científico nem existia, né, naquele momento, quanto mais explicações a respeito de eletricidade, do raio, enfim, do plasma, estava-se ainda muito distante disso, a explicação meramente filosófica bastava. E isso satisfazia tanto o interesse de dos comuns, né, da população em geral, que aí sim entendiam o que estava acontecendo, e nossa espécie, a questionadora por excelência, aquilo provocava um certo nível de alento, mas ao mesmo tempo também provocava um nível de conformidade e obediência, porque fazia com que essas pessoas seguissem as normas que aquelas outras que contaram a história diziam que era o que elas deveriam fazer para acalmar a ira do Deus, para satisfazer uma necessidade daquela divindade, para que ela não mais, ou pelo menos por algum tempo, se acalmasse e parasse de enviar raios e destruição para aquela mata, para aquele vilarejo, para aquelas pessoas. Pois bem, a hipnose, por exemplo, ela também é um fenômeno tão antigo quanto. Porque a hipnose é um processo de foco e concentração. Uma pessoa que se encontra profundamente concentrada e focada em uma atividade,
olhar para um ponto fixo, seguir as instruções que são ouvidas, olhar para um ponto na mão de alguém, olhar para um pêndulo, tudo isso provoca o fenômeno hipnótico. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o fenômeno hipnótico, mas só em resumo, existem aquelas pessoas que assumem que a hipnose seja um estado de consciência, existem pessoas que assumem que não é um estado de consciência, funciona pela mera conformidade, mas o que eu vejo, até onde o que aqui a comunidade científica que fala e estuda a hipnose tem hoje é que a hipnose é um fenômeno misto. Ela tanto tem características de estado alterado quanto não tem. Então você vê esse fenômeno de foco e concentração existindo desde os primórdios. E por que eu digo isso? Porque provavelmente você já ouviu falar de pessoas que viram ou perceberam, vivenciaram experiências muito surreais com hipnose, né? Então, desde esquecer o próprio nome, esquecer número, ver um dragão voando, ver um ídolo, enfim. Experiências são diversas com hipnose. Pois bem, essas pessoas, essa experiência, né, esse fenômeno, ele existe desde o início da humanidade, ele existe desde o início da comunicação. Porque a hipnose, no fim das contas, ela é um processo, olhando do ponto de vista do hipnotista, ela é um processo de comunicação muito efetivo. Através desse processo, você consegue realizar o fenômeno hipnótico, que, mais uma vez, não vou entrar em detalhes aqui, mas que possibilita você alterar a percepção de alguém da realidade em que ela vive. Então, por isso que coisas surreais, como as que eu citei, ocorrem no fenômeno mediúnico. Podem ocorrer no fenômeno mediúnico, porque naquele momento a pessoa não está mais questionando a realidade, ela simplesmente está seguindo instruções. E aí que entra um outro aspecto. A autoridade, ela é por muitos tida como uma ferramenta, um elemento importantíssimo da hipnose. O hipnotista, que é visto como uma autoridade dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele encontra menos resistência para fazer o fenômeno hipnótico acontecer. O mesmo acontece com a mediunidade. E desde o início, então voltando para aquele nosso povo primordial, voltando para os primeiros humanos, quem eram aquelas pessoas que tinham autoridade? As mesmas que contavam aquelas histórias do raio caindo ser a ira divina. E quando essa pessoa fazia isso, o que ela fazia era construir dentro dos outros humanos ali, que tinham nela uma figura de autoridade e inquestionabilidade, plantava nessas pessoas pequenas alterações de realidade e provocava essas pessoas a vivenciar, com o passar do tempo, visões, vivenciar fenômenos, de experimentar, de fenômenos sensoriais, vamos chamar assim, ver, ouvir, sentir cheiro, sentir algum tato diferente, que não necessariamente estavam ali. E isso acontece até nos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo básico. Se você tem algum problema com um filme de terror, por exemplo, pode ser que você já tenha assistido um filme de terror no cinema, talvez, ou até no seu quarto, e aí você chegou em casa, caso tenha visto fora de casa, ou você foi na cozinha, caso tenha assistido no seu quarto, ou foi no banheiro, e já foi com aquele medo, né, no escuro, já viu o cabide de roupa, não viu o cabide de roupa, viu o diabo, viu o capeta ali, né, viu o pata rachada ali te encarando no canto do quarto. A hora que você acende a luz é o cabideiro, a hora que você acende a luz é um móvel qualquer da casa. E isso tudo acontece porque você passou algumas horas absorvendo informações te dizendo que o demônio existe e que ele está ali com você.
e o demônio existe, ele está nas casas. O demônio existe e você já está alimentado pelo medo, e esse medo provoca alterações na sua percepção sensorial, tal como a hipnose clássica ou hipnose formal faz. O que você faz quando você assiste um filme concentrado no filme, focado no filme, é entrar em transe hipnótico, por exemplo. E aí você absorve as informações que o filme quer te passar. No caso de um filme de terror, ele quer te provocar medo, quer te provocar ansiedade. E uma vez absorvendo essas informações, as sugestões do filme, você passa a responder de forma congruente àquela emoção que foi transmitida. Era exatamente o que acontecia com os nossos primeiros humanos, nossos ancestrais. Quando ouviam uma história, um relato de uma deusa que se banhava na beira do rio e ela havia chorado tanto que aquele rio passou a existir. E ela se banhava naquele rio de vez em quando. E aí você começava a ter relatos de camponeses, de agricultores, de esposas de agricultores que viam essa deusa. Ou você via o cavalo dessa deusa. Essas alterações na percepção, elas se justificam pura e simplesmente pela sugestão hipnótica. Mas vamos lá. Onde que isso caminha até chegar por exemplo, na mediunidade? Obviamente, como não se tinha explicação nem para o fenômeno natural do raio caindo, nem do porquê o rio nasceu, nem porque o rio está lá, muito menos teria uma explicação do porquê que as pessoas tinham aquelas visões, eventualmente. Porque algumas pessoas tinham aquelas vivências e outras não. Não se sabia, por exemplo, que existem pessoas que são naturalmente mais suscetíveis à hipnose do que as outras. Todo mundo que não tem a deficiência cognitiva consegue entrar em transe hipnótico e passar por hipnose. Mas existem pessoas que conseguem isso com menos esforço e outras com mais esforço. E aquelas mais suscetíveis, bastaria a figura de autoridade passar uma informação que elas simplesmente começariam a executar aquela informação com base na sugestão recebida. E aí viriam os fenômenos de alteração da percepção sensorial, de ver, de ouvir, de sentir gosto, de sentir tato, enfim. Vamos avançar no tempo e avançar bastante. Nós chegamos ali no século XVIII. No século XVIII, que foi o nascimento e a maturação, o amadurecimento de alguém que foi muito importante para as pessoas que seguem uma doutrina ou que acreditam, por exemplo, em fenômenos de mediunidade. Porque do século XVIII, mais precisamente em 1734, nasceu um senhor chamado Franz Anton Mesmer, que para alguns foi o pai da hipnose. Para mim ele não é, para a maioria na verdade não é, mas esses alguns que acreditam nele que acreditam a ele a paternidade da hipnose, fazem isso porque ele foi desenvolvedor e praticante e professor também de uma técnica chamada magnetismo animal, ou simplesmente magnetismo, que é uma forma de hipnose não verbal. E ele usava, por exemplo, só para adiantar, ele usava, por exemplo, ímãs, colocava pessoas numa banheira com água morna, colocava ímãs nelas e curava elas de problemas. Teve até uma situação de uma mulher que teve cegueira, tinha cegueira emocional, e que ela foi curada com o uso dos ímãs no magnetismo de Mesmer, com o magnetismo animal. Mesmer sofreu uma perseguição muito grande, ele era médico, ele sofreu uma perseguição muito grande pela comunidade científica da época. Lavoisier fazia parte dos perseguidores dele, por exemplo. E no julgamento acadêmico dele, numa certa inquisição acadêmica, ele foi questionado, mas isso que você faz, você tem como provar esse tal do campo magnético, essas coisas? Ele falou, não. E aí ele, bom, então você está banido, você não pode praticar isso mais aqui na França. Até dizem que houve um aluno dele que
ergueu a mão ali e falou: como que, independente se existe embasamento ou não, independente se for só sugestão ou não, se funciona, por que não usar? Enfim, tem toda uma história por trás, uma mística por trás disso. Eu considero que quem criou a hipnose, tá? Só para não ficar no alto, é um senhor chamado James Braid, que foi um médico que cunhou o termo hipnose. E ele foi o que cunhou o termo e que desenvolveu as primeiras técnicas formais de hipnose que usam da comunicação verbal, tá? Mas enfim, o Braid não é importante aqui para nossa história. A questão é que Mesmer morreu em 1815. Antes dele morrer, em 1804, nasceu um senhor chamado Hippolyte Rivail, ou Rivail. Quem fala francês vai saber pronunciar muito melhor do que eu, que não falo. Mas esse senhor ele teve um codinome, um apelido, Allan Kardec. Esse senhor, né, o Allan Kardec, ele era um professor que era apaixonado nas obras de Mesmer, que Mesmer escreveu muito, e ele deixou legados. Ele deixou o legado dele em forma do magnetismo animal. No fim da vida de Mesmer, ele já nem usava mais os ímãs. Ele usava simplesmente a imposição de mãos. Ele colocava as mãos, impunha as mãos na frente de alguém e supostamente as mãos dele magnetizavam a pessoa e curavam a pessoa. Enfim, seja lá o que isso queira dizer. Que é muito semelhante, por exemplo, ao passe magnético dos santos espíritos. Pois bem, Allan Kardec ele foi um discípulo, um herdeiro intelectual de Mesmer em muitos aspectos, e ele levou o magnetismo animal para dentro da crença dele nos espíritos. E ele foi o responsável não por criar o fenômeno mediúnico, mas por codificar para o Ocidente esses fenômenos. Eu não quero entrar muito no tema, na relação hipnose e mediunidade. Eu quero mais comentar sobre a mediunidade em si, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico. Veja só, se nós formos decompor o fenômeno mediúnico, nós teríamos o ritual, tá? Que são processos de foco e concentração. Nós teremos os conteúdos subconscientes, que formam ali referências que as pessoas têm de como o espírito deve ser, a memória de longo prazo da pessoa. E dentro desse grupo, né, dos conteúdos subconscientes, nós temos a fé, a crença. Porque a fé, a crença, as virtudes de alguém, os defeitos de alguém, os hábitos, tudo isso se encontra são processos subconscientes. E quando nós juntamos um ritual que é dogmático, que é litúrgico, que na hipnose se chama indução, por exemplo, na fé se chama oferendas, orações, rezas. Quando nós pegamos o ritual e juntamos com o elemento subconsciente, inclusive elemento, aqui a gente tem fé, referências de memória, fragmentos de conceitos, você acaba tendo nessa intersecção, nessa junção aqui no meio, o fenômeno mediúnico. Veja só, eu não tenho problema nenhum. Como eu disse, se você acredita no fenômeno mediúnico, nenhum. Se faz bem para você, se te engrandece de alguma maneira, faça, seja feliz. O meu problema, e de muitas pessoas, é quando você utiliza dessa narrativa para falar que, primeiro para, enfim, se locupletar financeiramente em cima das pessoas, tirar vantagem dos outros, ou mesmo para angariar pessoas incautas, deturpando, dando a elas conhecimentos que não são verdadeiros. Quando eu vejo um canal tipo do Spook Houses, ou como, por exemplo, tem outros canais, tem um canal que, de vez em quando, eu ainda
me trombo, né, com um vídeo deles que eu adoro o jeito deles apresentarem, é muito engraçado, que é o Assombrado. Os relatos que eles leem são muito legais, são muito divertidos, mas não há uma pretensão, pelo menos a mim não soa, que existe uma pretensão de que você veja aquilo e fale: nossa, isso é 100% real, isso acontece assim, assim, assado, e você toma cuidado, você tem que fazer uma limpeza, e assim, eu faço a limpeza também, e tal. Não tô te falando pra, né, me contratar, mas, enfim, eu faço isso, né, eu faço isso porque eu tenho um dom para isso, porque eu desenvolvi, eu aprendi, estudei para fazer isso, e eu sou capaz de fazer isso por você, mas isso tem um custo, claro, obviamente. Naturalmente, isso tem um custo. Eles não fazem isso, é um canal de entretenimento que eu gosto muito. Então, se você faz algo do gênero como o Assombrado faz, por exemplo, poxa, o Matheus e a Ana, né, que são os responsáveis do canal, nossa, é fantástico, porque acaba sendo um entretenimento, é divertido, faz todo sentido você fazer aquilo, porque você vai pegar pessoas que já têm uma crença naquilo, já têm uma crença que aquilo exista, e essas pessoas, elas vão estar na bolha delas ali, criando aquilo. O problema é quando você cria entraves, quando você cria problemas, quando você cria conceitos para se locupletar, afirmando, clamando que aquilo é verdadeiro, clamando que aquilo é verídico. Tudo aquilo, o que eu vou dizer é o seguinte: tudo que alguém como o Spook Houses, mas qualquer médium, qualquer pessoa faça, médium eu digo, o Spook Houses, pastor, naqueles cultos, naquelas coisas que a pessoa expulsa o demônio do outro, rituais super espalhafatosos, tudo aquilo que você faz nesses fenômenos, você faz igual, até melhor, com hipnose. Tá? Não quer dizer, não estou dizendo que aquilo seja falso. Como eu disse, não vou entrar nesse ponto. O meu intuito é falar sobre a pessoa, não sobre a crença. Eu estou falando sobre a pessoa, a conduta da pessoa e não sobre a crença que ela tem, tá bom? Não sobre a filosofia que ela segue. Mas então, quando nós temos pessoas que têm subconscientes, e aqui entra num ponto interessante, quando nós temos uma pessoa que tem uma saúde mental mais equilibrada, o que a prática, o contexto mediúnico acaba fazendo nessa pessoa, tá? E isso eu digo até por, como eu disse, tudo que eu falar, todas as referências vão estar nos estudos aqui embaixo, tá bom? Pelo menos a maioria das coisas. Tem uma coisa ou outra que também não vai ter referência, eu não vou ter referência de pronto, mas logo que eu resgatar no meu baúzinho eu coloco aqui também. Mas a maioria já vai ter a referência aqui embaixo. Veja, quando você tem uma pessoa que tem um emocional equilibrado ou minimamente equilibrado, o contexto mediúnico provoca um aumento qualitativo na capacidade de empatia dessa pessoa. Provoca, inclusive, ressignificações temporárias ou permanentes de conteúdos subconscientes disfuncionais dela. Ou seja, a pessoa que pratica, que tem fé na questão da mediunidade, vai lá e pratica e faz o que tem que fazer, pode inclusive se ver livre de um trauma de anos fazendo isso. Por quê? Porque você acaba construindo um outro conteúdo subconsciente que faz o anterior, faz o trauma que estava ali perder o sentido. E o seu subconsciente descarta aquilo. Muda o significado daquilo. É muito legal, é muito interessante. Dentre outras características positivas que acontecem, como por exemplo, é comum uma pessoa desenvolver uma certa capacidade, uma certa sensibilidade maior para realizar leituras frias. E leituras frias, a leitura fria é a leitura de informações sobre a pessoa, sem que a pessoa te dê essas informações de forma verbal, de forma aberta. Na verdade não precisa nem ser verbal, mas de forma aberta. Ela não está levantando uma plaquinha dizendo eu faço isso, minha vida aconteceu aquilo, mas usando a leitura fria você consegue pescar algumas informações importantes que te fazem passar por adivinho para essa pessoa. Te fazem passar por
um detentor de habilidades sobrenaturais e tal, e essa pessoa está fazendo basicamente o que tarólogo faz, o que pessoas que leem Elemento Leibúzio, o que essas pessoas fazem. Essa pessoa faz leitura fria de você e ela sabe o que acontece na sua vida em linhas gerais. Ela sabe como que você está se sentindo. Se ela trocar meia dúzia de palavras com você, ela já tem muita informação sobre você. E ela usa essas informações para te retroalimentar. E aí, para te alimentar. E você retroalimenta a crença. Nossa, a pessoa sabe isso de mim. Ela deve saber todo o resto. Entende? E é desse tipo de gente, desse tipo de conduta que eu tô falando. Porque existem aquelas pessoas que têm problemas emocionais, pode ser diversos motivos. Pode ser por desilusão no campo amoroso, profissional, pode ser por um complexo de inferioridade, pode ser pelo desconhecimento, muito embora pretendesse ter conhecimento sobre algo. Pessoas que têm problemas emocionais graves e que se enveredam por esse caminho aí da mediunidade de uma forma monetária, de uma forma a usar a fé, porque o que essa pessoa está fazendo é usar uma coisa que ela acredita para construir um pedestal, um palanque, empurrando essa crença que ela tem, nessa filosofia, nessa forma de ver o mundo, como uma verdade inquestionável, como uma verdade ponto, e com isso construir uma realidade financeira melhor, com isso angariar poder, com isso angariar seja lá o que ela queira, tá? Mas dentro do grupo de pessoas que entram por esse caminho, né, assim, enveredam por esse viés, acabam desenvolvendo, a maioria dessas pessoas, certos aspectos, tá, do complexo de inferioridade, até já acabei citando, acabam apresentando elementos do efeito Dunning-Kruger, que esse efeito Dunning-Kruger é a tendência de pessoas pouco qualificadas a superestimarem as suas próprias habilidades. Então, uma pessoa que não é muito qualificada, ela tem a tendência de se apresentar como tal, como uma pessoa qualificada, e dar opiniões como se fosse especialista no assunto. Acabam se engajando também no viés da confirmação. Então, basicamente, imagino que a maioria saiba, mas o viés da confirmação é a tendência de pessoas procurarem ou interpretar de modo a confirmar aquilo que elas acreditam. Apenas confirmar. E também de apresentar o viés da autoconveniência. O viés da autoconveniência é a tendência de reivindicar mais responsabilidade pelas coisas boas, por aquilo que deu certo, por aquilo que funcionou, e esquecer, jogar para baixo do tapete aquilo que não deu certo, aquilo que não foi verídico, aquilo que não aconteceu de fato. E por que eu estou usando como referência para falar disso o tal do Spook Houses? Porque o que me incomoda não é ele acreditar naquilo, porque dá pra ver que ele acredita naquilo em algum nível, em tudo aquilo que ele diz. Então, zero problema com ele acreditar naquilo. O meu problema com o tipo de comportamento que ele apresenta é justamente o comportamento. É divulgar para as pessoas inverdades sobre clamando que divulgar para as pessoas inverdades sobre fenômenos, clamando que aquilo seja verdade. Em outras palavras, para mim, o que me incomoda é a desinformação que essas pessoas propagam. É a desinformação a respeito de uma série de elementos. Nós podemos falar aqui durante muito tempo, por exemplo,
sobre até uns comentários meio maldosos que eu acabei vendo que o pessoal da internet fez a respeito até do próprio Spook, dizendo que ele talvez teria algum tipo de transtorno, problema, né, alguma deficiência, como fizeram também, por exemplo, com o Chico Xavier. Falavam, né, que ele tinha, alegavam que ele tinha algum tipo de transtorno, que ele era um deficiente mental e tal. Veja, eu não acredito que seja o caso. O que eu acredito, o que eu vejo ali, é que ele seja uma pessoa que acredita piamente naquilo que ele está falando. Ele acredita naquilo em algum nível. E uma vez acreditando naquilo, o que ele está fazendo? Ele enche o subconsciente dele de referências, da mesma forma como você enche o subconsciente de referências quando você vê o filme de terror e vê o capeta. Ele tem aquelas referências o tempo todo pululando na cabeça dele, assim como a maioria das pessoas que praticam esse tipo de atividade que ele pratica, e acabam distorcendo a própria realidade e veem aquilo, ouvem aquilo. Vê um risco e lê Francisco, sabe? E mais uma vez, fazer isso eu não tenho problema nenhum. O problema é divulgar desinformação. Divulgar desinformação, isso me pega de um jeito mais visceral, sabe? E aonde que isso pode levar? Por que eu tô dando tanta bola para isso? Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu simplesmente não esqueço. Porque o que acontece com essas pessoas é o que acontece com o maior perigo que a humanidade tem. Essas pessoas, num primeiro momento, não estou dizendo que o Spook queira isso, mas a conduta que ele apresenta é uma conduta, a conduta de divulgar-se de uma maneira falaciosa a respeito de um fenômeno, faz com que a pessoa ela apresente, vamos colocar dessa maneira, ela apresente um potencial perigo para as demais pessoas incautas. Porque quem vai à procura desse tipo de abordagem são pessoas fragilizadas, são pessoas que sofrem por causa de alguma questão, de uma doença, sofrem por causa de um coração partido, sofrem por causa de dificuldades financeiras e por não conseguirem parar e enxergar o contexto geral e resolver a situação, ou não conseguem seguir em frente, buscam soluções mágicas para os problemas que têm na vida. Pessoas que oferecem essas soluções mágicas, normalmente, são pessoas que aparecem na mídia como Jim Jones, de Jonestown, como Charles Manson, como o recente João de Deus. Essas pessoas não estavam atrás de dinheiro exatamente. Óbvio, ganharam dinheiro e tal, mas não era do dinheiro que elas estavam atrás exatamente. No princípio talvez sim, mas depois não. Elas estavam atrás de algo muito mais precioso que isso. De poder. E o poder faz com que as pessoas, como eu disse, simplesmente eu vejo o Spook como um produtor de conteúdo. Ele é um produtor de conteúdo tal como, por exemplo, o Assombrado que eu citei é. A diferença é que ele, por se levar a sério nessas questões, ele pode na intimidade dele levar a sério, porque ele não pode é pregar desinformação. E as pessoas que buscam aquele conteúdo podem acabar desenvolvendo dificuldades em suas vidas por achar que, por exemplo, o cara não está conseguindo ganhar dinheiro é porque o capeta está atrapalhando a vida dela. Se ela não fizer uma limpeza na casa dela com um fulano de tal, dá ruim. Ela nunca vai ganhar dinheiro. Isso não é verdade. Ela não deve estar ganhando dinheiro por uma série de fatores que são razoáveis, que são lógicos, e ela não está conseguindo ver isso. Só que ela, por querer buscar a resposta rápida, mágica, curta, ela deixa isso passar. Ah, mas qual que é o problema? A pessoa quer fazer isso da vida dela, problema dela. Vírgula. Vírgula. Porque uma pessoa que oferece, não, olha, eu consigo limpar
a tua casa de energias maléficas, eu te limpo aí de energias maléficas, eu te falo o que você tem que fazer, só me pagar aí 5 mil reais, 10 mil reais, se for que as pessoas cobram, o nome disso, e aí prometendo, não, fica tranquilo, eu vou te curar da diabetes em 2 sessões, eu vou te curar do não sei o que, eu te curo, cara. Eu vou te tirar, você vai aparecer dinheiro na tua conta mês que vem, semana que vem, amanhã. Essas pessoas, elas são estelionatárias. Isso é crime, é charlatanismo, não é? Quem pratica esse tipo de coisa que eu acabei de falar é charlatão. E o charlatanismo gerando diversos outros problemas. Porque é uma pessoa dessas, por exemplo, que depois de passar por uma limpeza espiritual das energias e colocou os cristais não sei aonde, enfiou o cristal lá e pá. Essa pessoa é a pessoa que vai parar de tomar o remédio. Ela para de tomar remédio por um tratamento de câncer. Ela não podia parar de tomar o remédio. Então, o meu problema com esse tipo de gente é justamente o desserviço que essas pessoas prestam, não só para a saúde pública, que já seria por si só um problema grave, mas é o desserviço que essas pessoas prestam para a segurança jurídica das coisas. É um desserviço que essas pessoas prestam, por exemplo, fazendo com que as pessoas pararem de tomar remédio, é um exemplo, mas que o marido que está tendo uma desavença com a mulher por algum motivo, qualquer motivo que seja, em vez de estimular essa pessoa a resolver as questões internas, colocar a cabeça no lugar e raciocinar uma solução junto com a esposa, fazer o cara abandonar a esposa porque foi um trabalho feito, ou confiar que ele pode, que o problema não é ele bater na esposa quando ele está em casa, bêbado. O problema é que fizeram um trabalho para a esposa separar dele. Entende o nível de mau-caratismo que esse tipo de conduta tem? Então é isso. Eu sei que o vídeo ficou com praticamente 50 minutos aqui, 48 minutos a gente está, 47, né? 47 e pouco. Eu peço desculpas pela demora, pelo tamanho do vídeo, mas eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sei que eu não falei tudo, tem muito mais coisas que dá pra gente conversar, mas eu queria pelo menos fazer uma pincelada inicial e te alertar para você não cair nesse tipo de cilada. Você pode acreditar em tudo que você queira, pode achar animal, pode achar legal pra caramba. Poxa, vai. O problema é quando deixa de ser um ato de fé, deixa de ser uma crença, deixa de ser um ato filosófico e passa a ser uma questão de charlatanismo e estelionato. Quando passa a ser estelionato intelectual, inclusive. Quando passa a ser desinformação para lograr sobre o outro. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilha, comenta. Enfim, você sabe tudo que tem que fazer. Não custa nada, inclusive. Pô, 50 minutos aqui para falar isso. Comenta, compartilha e deixa seu comentário caso você queira falar sobre esse mesmo tema ou algo parecido. Caso você queira que eu comente, por exemplo, sobre o próprio João de Deus, eu estudei bastante o caso dele. E a gente pode trocar uma ideia bem legal sobre os fenômenos que aconteciam, ou supostamente, né, aconteciam. E sobre como que funciona a fé, aí, pelo foco, por exemplo, de uma abordagem hipnótica, a fé pelo foco da ciência, nós podemos fazer isso. De resto, um abraço a todos, espero que estejam bem e até o próximo vídeo.